Olá, tudo bem com você, família? Espero que todos estejam bem. Vamos para a nossa aula de número 9 de Educação Física. Lembrando que nós estamos aí com o objeto de conhecimento, ginástica de condicionamento físico. Você tem realizado aí as atividades propostas? Eu espero que sim, porque só assim nós vamos conseguir, né, atingir alguns objetivos, como desenvolver estas habilidades, experimentar e fruir exercícios físicos da ginástica de condicionamento físico, que solicitem diferentes capacidades. A gente vem vendo aí também as diferentes capacidades, né? E construir coletivamente procedimentos e normas de convívio, que logo logo você vai fazer, que viabilizem a participação de todos na prática de exercícios físicos. Esteja aí com seus materiais em mãos para suas dúvidas, sugestões, ideias que você vai depois trocar com o seu professor ou professora de educação física e ou seus colegas de sala. Agora vamos às atividades, página 57 do caderno. Na aula passada, eu solicitei, né, trouxe a sugestão aqui, a proposta, que você fizesse uma pesquisa e também trouxe a proposta para que você usasse ferramentas digitais, né? E eu apresentei estas ferramentas digitais aí para você. E aí, você utilizou, você já conhecia essas ferramentas, conseguiu utilizar, explorar a funcionalidade de cada uma delas? Eu espero que sim, e continue usando, porque elas facilitam muito o nosso aprendizado, né? Atividade 4. Diferentes tipos de ginástica. Parte 2, a parte 1 foi realizada lá na aula anterior, tá bom? Então, coloque aí, né? Faça em seu caderno esta tabela com 4 colunas e 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas, né? Mais ou menos neste formato, tá? Então, daí você vai colocar aí nome, tipo de ginástica, na primeira linha, A, Pilates, B, CrossFit, C, Zumba. Na primeira coluna, você vai colocar lá o tempo, duração da aula, materiais utilizados, público predominante, curiosidades e outras informações, tá? Então, você vai colocar aí as informações, né? Você já fez uma pesquisa na aula anterior, não fez? Então, de repente, dependendo dos resultados da sua pesquisa, já dá para você responder aí algumas questões. E aí você vai explorar estas ginásticas, Pilates, CrossFit e Zumba. Qual é o tempo de duração, mais ou menos, de uma aula de Pilates, de CrossFit ou de Zumba? Quais os materiais utilizados nestas aulas? Qual é o público, né? Característica aí do público predominante. Alguma curiosidade aí que você encontre quando você for explorar sobre estas ginásticas, quando você for investigar, pesquisar, né? E outras informações que você acreditar ser pertinente, né? Ser uma informação que ela deve ser compartilhada, que é interessante. Na atividade 5, a gente vai para os tipos de condicionamento. Dentro da ginástica, existem diferentes tipos de condicionamento físico, sendo os principais o condicionamento aeróbio e o anaeróbio. Você pode também encontrar a denominação de aeróbico e anaeróbico, tá? Mas aqui a gente tem como aeróbio e anaeróbio. Então, você vai pesquisar sobre eles e depois associar os condicionamentos aeróbio e o anaeróbio às situações do seu cotidiano, tá? Você vai observar ali se no seu dia a dia, as atividades que você realiza e os exercícios físicos, eu espero, né, que você realize exercícios físicos aí durante a semana, você vai identificar
se de repente você está utilizando do condicionamento aeróbio ou do anaeróbio. E eu trouxe aqui para você algumas situações problema. Identifique nas situações abaixo os tipos de condicionamento aeróbio e o anaeróbio, tá? Então, eu misturei aqui e você, ao ler e ao pensar, é importante que você pesquise, né, antes, para você saber a diferença. Envolve exercícios curtos e intensos, como pular corda e agachamento. Tem a capacidade de aumentar a resistência cardiovascular e a resistência muscular. Olha só, a gente está vendo aí duas não, uma, né? Capacidade física, a resistência cardiovascular, que é a resistência aqui com relação ao nosso coração, e a resistência muscular, né? A resistência dos nossos músculos, capacidade física que a gente já viu anteriormente. Então, será um tipo de condicionamento aeróbio ou anaeróbio? Pense. Tem como principais objetivos reduzir o peso, aumentar a resistência e fortalecer o coração. Usa grandes grupos musculares por longos períodos de tempo. Exemplo: caminhar, corrida leve ou andar de bicicleta. Será que é um condicionamento aeróbio ou anaeróbio? A Vi participou dos Jogos Escolares em 2019, na categoria pré-mirim, venceu a prova de 75 metros rasos com tempo de 9 minutos e 18 segundos. Sendo assim, podemos dizer que seu condicionamento é aeróbio ou anaeróbio? Está em ótimas condições. Thiago é jogador de tênis e sua última partida durou mais de 2 horas. Durante a partida, ele sofreu devido ao forte cansaço. Pode-se afirmar que Thiago precisa aprimorar seu condicionamento aeróbio ou anaeróbio. Tânia é professora de matemática e se sente cansada ao subir as escadas de sua escola. Pode-se afirmar que ela precisa melhorar seu condicionamento aeróbio ou anaeróbio. Então, eu deixo aí para você fazer a sua pesquisa, converse com os colegas de sala, com o seu professor ou professora de educação física, observe aí as informações que você encontrar durante a sua pesquisa para que você consiga responder estas questões, tá bom? Coloque o seu conhecimento em prática. Agora na atividade 6, a aula é sua. Vamos suar? É uma atividade que você vai ter que primeiro elaborar aí no seu caderno, né? Colocá-la no papel para depois você tirá-la do papel, para você praticar, tá? Então você já tem um determinado conhecimento, já tem um determinado repertório. O que é repertório? São as informações que você vem construindo, elaborando ao longo das aulas, ao longo dos anos escolares. Então você vai escolher um tipo de ginástica, tá? Então, você vai colocar aí nessa linha onde está escrito tipo de ginástica escolhida. Na frente aí você coloca na segunda coluna o tipo de ginástica que você vai escolher para realizar. A primeira parte tem o aquecimento, né? Então, no aquecimento, quais exercícios você vai utilizar primeiro para aquecer? Lembrando que nós temos o alongamento e, né, pode ter aí mais algum outro exercício para começar a aquecer aí o seu organismo, o seu corpo. A segunda parte é a parte principal, onde você vai realizar aqueles exercícios com uma maior intensidade, né, dependendo do seu objetivo, dependendo da ginástica que você escolher. Então, você vai escolher 3 exercícios aí físicos para que contemple a segunda parte da sua ginástica. A terceira parte, que é a parte final, que a gente chama também de volta calma, é uma atividade que tem que ser mais relaxante, né? E aí você vai escolher um exercício para ser feito. Lembre de escolher as músicas, né? Qual vai ser a música utilizada? E vai ter material ou não vai ter material? Então,
pense, lembre-se das atividades que já foram propostas aqui nas aulas e também as atividades propostas pelo seu professor ou professora de educação física. Eu trago aqui para você algumas sugestões de vídeos para você se inspirar, para escolher aí uma ginástica para fazer, tá? E aí, afinal, o que você aprendeu na aula de hoje? Para você aprender, você também precisa praticar, seja, né, praticando na hora que você está investigando, fazendo as pesquisas, seja também a prática física, né? Você precisa fazer os exercícios propostos, né, os exercícios físicos propostos, para você poder sentir aí o que realmente acontece, né, com o corpo, para você sentir a diferença das capacidades físicas, dos tipos de ginástica. Lembre de responder as atividades do seu professor ou professora. Registre a sua prática sempre, compartilhe com o seu professor ou professora de educação física para que ele possa também registrar que você realmente está participativo na aula e como está indo o seu desenvolvimento. Lembre-se de beber muita água, recomendação que eu já dei anteriormente. Eu trago para você aqui algumas informações, o que acontece, né, quando a gente bebe água. Então, o nosso corpo, ele compõe aí 75%, né? E aqui, segundo essas informações, também temos ajuda, o que a água traz, né, de benefício? Ajuda a transportar nutrientes de oxigênio para as células, melhora o oxigênio para a respiração, ajuda a converter alimento em energia, protege e amortece os órgãos vitais, ajuda na absorção dos nutrientes, compõe 75% dos seus músculos, amortece suas juntas, articulações, né? Colocaram juntas aqui, mas vamos chamar de articulação. Compõe 22% dos seus ossos, remove as toxinas, compõe 83% do seu sangue. E aqui regula, faltou um pedacinho, né? Regula a temperatura do corpo e também compõe não só 75% do seu corpo, como do cérebro, tá? Então, olha só a importância de se beber água todos os dias. Faça as anotações em seu caderno, cumpra com os combinados aí com o seu professor, realize as atividades propostas, faça muito exercício físico, beba muita água e eu te espero na próxima aula. Até lá!